Pô, padrinho, bate essa claquete aí. Não, velho, eu vou chamar de padrinho agora. Bate, catedrático, bate, padrinho. Fala, galera! Hoje eu tô invadindo o vídeo aqui com o Fofs. Beleza, Fofs? É nóis. É nóis. A Shuri mandou esses brinquedinhos pra gente. Shuri MV7. Foi uma sacada bem inteligente, assim, da Shuri. Lançar um microfone dinâmico, versátil, com essa pegada de podcast, né? Inspirado no SM7. Show it how funky strong is your fight. It doesn't matter. Que é um microfone clássico e a gente vê ele em todos os maiores podcasts. 99% dos palcos é Shuri. Imbatíveis, né? Imbatível. E inquebrável. A gente vai falar um pouco sobre o arranjo que a gente fez pra essa música. A gente escolheu 5 instrumentos. Os nossos instrumentos são bateria, contrabaixo, violão, guitarra e voz. Aqui a gente usou o contrabaixo para fazer exatamente calçar essas notas graves, para dar essa condução do refrão, para dar mais peso no geral. A bateria toca bastante no refrão, especialmente no refrão. A guitarra vai fazer algumas texturas e também uns acordes mais fortes, só para dar essa sensação de emoção, de dinâmica. O violão faz às vezes do piano. E a voz é a voz. Quem vai cantar é a Vivi, inclusive. Então a gente seguiu esse arranjo aqui para mostrar num contexto mais de banda, mais até comum pra gente, como que esse cara aqui vai desempenhar. Então o primeiro instrumento que a gente gravou no dia, Noel falou, é muito versátil, serve para vários instrumentos, já é um senhor teste esse primeiro instrumento, que é a bateria. Quando eu comecei a pensar, quando a gente recebeu essa ideia aqui, a gente começou a pensar em um dos instrumentos que eu fiquei mais receoso de captar e do resultado final, definitivamente foi a bateria. Porque quando eu penso em bateria, eu penso em conjuntos de microfonação muito maiores, mais diversos. No bumbo, na caixa top, já na esteira, nos tambores, nos overs, no room da sala e no room na sala paralela. E eu fiquei com medo de um microfone dinâmico não dar conta de pegar todos esses detalhes, de às vezes ter que reduzir o kit para um nível que não ia ter o som de bateria legal, de elementos suficientes para deixar essa versão bonita. Não foi isso que aconteceu. Noel vai explicar, ele sabe muito mais do que eu sobre isso. É isso mesmo, velho. Se os Beatles gravaram com 2 microfones, no início dos tempos das gravações, eles gravavam com um microfone. Eu não sabia não. Hoje em dia tem muita gravação de jazz que é feito com 2 microfones também. Geralmente, e não é muito comum serem microfones dinâmicos. Geralmente são microfones de fita, microfones mais sensíveis. Mas por que não a gente tentar fazer isso com mic dinâmico? Né? Muita gente tem à disposição, principalmente em situação de home studio, microfone dinâmico. O cara às vezes tem um SM57, um SM58 e é aquilo que ele tem que fazer, tem que se virar com aquilo ali. A Shuri mandou pra gente 2 microfones. Então a gente microfonou o bumbo, que é mais difícil, né, captar no ambiente, e a gente fez um microfone de over, captando todas as peças da bateria, né? Então fui lá, posicionei, fiquei ouvindo a batera, vendo qual que era a melhor posição. A gente chegou à conclusão que de cima tava pegando o som mais pressão, mais perto. A batera estando afinadinha, o baterista tocando com pegada. Os próximos 2 instrumentos que a gente captou e conseguiu um resultado legal foram contrabaixo e guitarra. Samuel Chacon e Vinícius Dias tocando. E geralmente a gente espera de um microfone dinâmico um desempenho legal. Então nesse caso, eu acredito que a gente não tenha tido muita surpresa e desafios. Deve ter sido uma coisa mais com relação ao arranjo, né? Porque na hora do arranjo a gente teve que pensar para deixar mais adequado para a música, pensando na música original. Então tem um nível de desafio. Agora acho que na captação, meu palpite é que o MV7 facilitou muitas coisas, já entregou muito resultado. É isso mesmo ou eu tô viajando? O que me surpreendeu nele é que, por exemplo, principalmente na guitarra, que ela costuma o som não vir tão pronto assim, né? A gente ter que dar umas mudadas no padrão ali de posicionamento e... Evitar usar efeito, modulação no estúdio pra poder usar depois em algumas situações é bom. E aqui deu pra usar de boa. Usamos de boa. Total. Já direto na pedalboard, compressor, chorus, delay, reverb. O drive costuma ser um problema quando a gente microfona, a gente tem que ajustar o posicionamento pra controlar os agudos, os graves. E aqui a gente colocou a primeira posição que a gente colocou. Opa, o som já tá pronto, já tá bom. Você repara que tem alguma
semelhança com uma cápsula de um dos microfones mais famosos? Ou você acha que é uma coisa muito diferente? Eu notei que a sonoridade dele, o comportamento desse microfone, ele é um pouco diferente do SM7, apesar dele ter o pegada, apelo, né? o apelo do broadcast do SM7. A sonoridade dele se assemelha um pouco ao SM57. Ele tem um reforço de médio agudos ali. É isso que faz ele ser muito versátil. É demais. E no baixo, a mesma coisa. Coloquei lá, a gente timbrou o amplificador e o som chegou muito parecido com o que a gente estava ouvindo na sala aqui dentro da técnica, né? E isso me surpreendeu também. Sensacional. Vamos conferir a versatilidade, mais 2 instrumentos para você isolados, contrabaixo e guitarra. Olha aí. Agora o próximo instrumento foi o violão, eu gravei, e esse também foi um instrumento que eu fiquei com receio, porque eu tô acostumado com uma gravação de violão com microfone condensador, quando eu tô em ambiente de estúdio. Eu não sei exatamente qual foi o resultado, o Noel tava do outro lado, dessa vez eu tava aqui sentadinho gravando. Para captar violão, a coisa complica um pouco mais, principalmente porque nessa música e nesse arranjo, o violão faz muitas nuances diferentes. Então, vai desde daquela dinâmica bem sutil até a batida mesmo, assim, né? A batida pop de violão. É o piano, né, velho? Ele é tipo o piano e depois ele vira um violão, saca? E o microfone dinâmico, ele não tem muito essa capacidade de buscar esses detalhes, né? Então, a gente usou 2 microfones. A gente tinha 2, usamos 2. Naquele posicionamento clássico, um perto do cavalete, o outro perto da 11ª casa, só que com alguns ajustes, mais inclinado pro centro. 11ª casa mesmo? Eu falei 11ª? Uhum. Eu falei 11ª, perto da 11ª, 12º. Acho que não. Mas a 11ª empurra assim, né, velho? Empurra. Bota os cavaleiros subindo, correndo assim, saca? A escada que não termina. Né? Porque o microfone dinâmico, ele não sofre tanto com aquela sobra de grave do violão na boca do violão, então a gente aponta ele mais e deixa ele mais próximo. O segredo para gravar violão com microfone dinâmico é deixar o microfone mais próximo do que se deixaria com condensador. E foi interessante porque a gente conseguiu trazer um médio que não tinha escutando o violão na sala. E nos monitores aqui já chegou um médio que, caramba, só chegaria esse médio equalizando, puxando pra cima. Por incrível que pareça, o violão não ficou duro. Porque geralmente com o microfone dinâmico, o violão tende a ficar extremamente duro. E não ficou. Isso é uma característica desse microfone. Ele tem uma característica de suavizar o som, né? Isso é perfeito, porque o meu medo era exatamente esse. Ficar com aquele som de pedra, o violão. E não ter expressividade, não ter sustain, não ter essas... Você usa de efeitos de expressividade, um vibrato, uma coisa assim, deixa as notas soando e você perde esse contexto todo. Então não é isso que aconteceu, felizão. Vamos ver esse resultado do violão agora, inclusive. Espero que você goste. Bom, agora ficou faltando só a voz. Aqui a gente tem uma convidada que é uma cantora muito talentosa, a Viviane Donner. Eu já conheço ela há bastante tempo, mas quem conhece a Vivi mesmo é o Noel. O Noel, inclusive, você foi aluno dela, né, velho? Eu fui aluno dela, muito tempo. O Noel é cantor também, viu? Pra quem não sabe. Então ele é um cantor muito qualificado, inclusive muito versátil. A professora do Noel foi a Vivi que vai cantar aqui hoje. Fala aí, velho. Você que sabe tudo. Esse microfone, ele foi feito pra voz. Ele vai ser imagino eu que ele vai ser um campeão de podcast. A voz da Vivi, ela tem muita textura, ela tem muitas nuances. Ela tem o ar, ela tem o peso e ela tem o metálico. Então ela consegue trabalhar essas nuances muito com na voz dela. E esse microfone, ele conseguiu captar o que poucos microfones dinâmicos captam bem, que é o ar. Um microfone da Shure que se aproxima dessa característica é o Beta 58. Beta 58 e o SM58 também, mas o Beta 58 mais. Uhum.
Não é a mesma sonoridade, né? Mas é essa característica de trazer um ar natural pra voz. Eu fiquei imaginando, eu fiquei bem curioso de saber como que isso funcionaria num podcast. A gente tá meio que fazendo um podcast aqui, É o que a gente tá fazendo aqui agora, né? A gente tá falando assim. E na hora da gravação da Vivi, ela saiu daquele arzinho e já foi pra porrada. Ela mostrou as 3 características Ela da mostrou voz dela bem, né? num take, assim. Total. É bizarro. Inclusive, ó, vamos ver esse resultado com a voz isolada pra você curtir aí, tirar suas conclusões, dá uma olhada. Feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy. A gente já discutiu, já mostramos um pouquinho do processo pra você. Agora é hora de você ver o resultado final com todos os instrumentos tocando. Então dá uma olhada aí como ficou o nosso arranjo usando o MV7. In this river that I've been washing my hands in forever, I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence, baby. Let me in, go easy, hold me, baby. I was still a child, I didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. E aí, o que você achou? Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, seguir a gente aqui, dar uma moral pro canal. Se rolar, virar membro, se inscrever aqui. Ó, vou dar minha opinião pessoal. Eu gostei pra caramba, achei super versátil. É claro que aqui a gente tem um time de músicos muito bons, instrumentos muito bons, mas esse cara aqui ajudou bastante e a gente tirou ele um pouco da zona de conforto. Se você colocar ele pra gravar uma coisa com celular, com aplicativo, cheio de opção, compressão, equalização já pronta, presets, salva as configurações, vai reconhecer o microfone diretamente. Ele ainda tem configurações aqui na própria estrutura do microfone para você mexer no volume dele, para você mexer no volume dos fones, no ganho dele. Então tem um tantão de coisa. Eu já esperava que fosse legal, mas para esse contexto ele me surpreendeu positivamente. O que você acha, velho? Concordo com gênero, número e grau. E acrescento que também isso não exclui a necessidade da pessoa se dedicar a obter o melhor som na situação dela, né? Lógico. Testar os posicionamentos, ver o que vai funcionar melhor para aquela situação, para obter o melhor resultado possível desse microfone aqui. Você gostou, velho? Eu gostei demais. Bom demais, né? Teria muito. Estilosaço também, né? É, bonitão. Ainda por cima, ainda tem controle na estrutura do negócio, cara. Tipo assim, muito legal. Shuri, dá uma força, o pai, manda pra nós. Que tal? Manda pra nós. É, pode mandar igual ovo, pode mandar uma dúzia. Obrigado. Aqui, inclusive. Esse foi bom. Dúzia. Manda pra nós.